Boa tarde, cidadão, de volta nesta Sexta da Saúde. Nesta Sexta da Saúde vamos conversar com o médico urologista, Dr. Felipe Melo. Bem-vindo ao Boa Tarde, cidadão. Obrigado. Prazer tê-lo conosco. Eu inicio a nossa entrevista conversando sobre esse período do Novembro Azul, onde procura-se ter um pouco mais de cuidado, que tem que ser o ano inteiro, né? Mas procura-se ter um pouco mais de cuidado e se presta mais atenção nos problemas com a próstata, sobretudo o câncer de próstata, não é verdade? Exatamente. E aí eu gostaria de saber, em relação aos problemas com a próstata, antes de falarmos especificamente sobre o próprio câncer de próstata, eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso telespectador, né, quais são os principais problemas que podem acontecer com os homens, né, o homem que tem próstata, em relação a essa parte do corpo humano. Exatamente. A próstata é um órgão do aparelho reprodutor. Mas, sendo órgão do aparelho reprodutor, ela é muito próxima do sistema urinário, já que ela fica numa localização bem junto da bexiga. Então, qualquer alteração, seja ela inflamatória, alguma hiperplasia benigna da próstata, aquele crescimento... O que é uma hiperplasia? A hiperplasia é o crescimento benigno da próstata. Então, basta que a próstata cresça um pouquinho para que aquilo ali comece a interferir no bom funcionamento do trato urinário. Então, os primeiros sintomas normalmente são os sintomas de esforço para urinar. É o homem que tem que acordar várias vezes à noite, no meio da noite, coisa que ele antes não fazia, para urinar, vai urinar, urina às vezes com dificuldade ou não. E também o fato de urinar e ficar uma quantidade ainda de urina presa dentro da bexiga, ele não consegue esvaziar completamente. Então, o câncer de próstata às vezes se apresenta com esses sintomas, mas esses sintomas muito mais frequentemente são associados à hiperplasia prostática benigna, que é uma doença muito comum, muito frequente, muito preponderante na população em geral. E que outros problemas que atingem a próstata podem ser até confundidos com o câncer de próstata? A prostatite, a inflamação da próstata pode causar em alguns pacientes a retenção urinária aguda. E são sintomas obstrutivos que aparecem de forma bem aguda, de forma bem rápida, e isso pode se confundir também com os sintomas de um câncer de próstata, também podem acontecer. Agora, o câncer é uma doença silenciosa, né? Normalmente, o paciente que consegue diagnosticar precocemente é o paciente que vai se submeter à avaliação e exames laboratoriais. Porque o câncer, muito frequentemente, ele se apresenta sem determinar muito sintoma. Ou seja, então tem muita gente que não vai ao médico e talvez pense assim, não estou sentindo nada, não precisa ir ao médico. Exatamente. É muito comum isso? Exatamente, é muito comum. A gente vê muito hoje em dia a família do paciente levando o paciente ao médico, porque a família já tem um esclarecimento, já tem um conhecimento da importância de se fazer o exame preventivo do câncer de próstata, então leva o seu familiar, o seu pai, o seu avô, a família vai acompanhando na consulta. E nessa ocasião a gente tem a oportunidade de esclarecer a importância de ser feito o exame preventivo e com que frequência, né? Uma vez por ano seria o ideal. A dosagem do PSA. A partir de que idade o homem deve começar a preocupar-se em preventivamente observar a próstata? A partir de 45 anos é o mais comum. Isso é importante porque durante um tempo foi muito divulgado que seria a partir dos 40 anos. Depois, algumas divulgações, né, que circulam muito pela internet falavam, não, só a partir dos 50 anos. Exatamente. Pelo menos o senhor está no meio termo, né, dessa questão. Na verdade, eu estou respondendo a sua pergunta porque a gente está aqui falando para a população. Isso. Se a gente for ser bem rigoroso em relação a o que dizem as diretrizes da Sociedade Brasileira de Urologia, ela recomenda, baseada em estudos, muitos estudos, que
essa determinação quantitativa do PSA, que deve ser feita anualmente, como forma obrigatória, só precisa ser recomendável a partir dos 50 anos de idade. Porém, nós estamos falando aqui para a população em geral. E dentro da população em geral, podem haver pessoas que tenham uma história familiar positiva, principalmente na linhagem paterna. A obesidade, que é uma coisa que pode levar ao surgimento de um câncer mais cedo. Na próstata? O câncer na próstata pode acontecer nas pessoas que têm história familiar positiva, né? Um pai, um tio. Seria hereditária? Um avô. Essa hereditariedade no câncer em geral é uma coisa importante. O câncer de próstata também é uma coisa bastante verificável, bastante fácil de se comprovar. Estamos conversando com o Dr. Felipe Melo, médico urologista, nesta Sexta da Saúde e falando sobre câncer de próstata. Mas você pode participar com a gente, fazendo qualquer pergunta dentro desta área da urologia. Se você quiser tirar dúvida, manda a sua participação para o WhatsApp ou mensagem de texto 999229519. Dr. Felipe, temos pergunta de telespectadores, né? Pergunta lá do Marcos, do Morro Branco, não é isso? Ele quer saber quanto tempo dura o tratamento de hiperplasia da próstata. Marcos, essa hiperplasia prostática benigna, quando se instala, ela tem uma tendência sempre a aumentar. O que acontece? A produção normal de hormônio masculino faz com que a próstata vá crescendo de tamanho. Crescendo, vão aparecendo os sintomas. O tratamento que você fala provavelmente deve ser o tratamento clínico, né? Então, o tratamento clínico à base de medicamentos, quando se inicia, a tendência é que se continue indeterminadamente, pode ser pelo resto da vida. Olha só. Doutor Felipe, temos a pergunta do Ricardo, está nos acompanhando em Ponta Negra. Ele gostaria de saber quais são as recomendações para se fazer, antes de se realizar o exame da próstata, né? Existem alguns exames complementares, né? Exatamente. O exame mais importante no diagnóstico precoce do câncer de próstata é a dosagem sérica do PSA. Um exame de sangue simples, rápido e que normalmente os homens começam a fazer nessa idade de 45 anos e devem fazer uma vez por ano. Então, o exame laboratorial mais importante é o exame de PSA, que normalmente se faz associado a outros exames para ter uma visão bem global de como está a saúde daquele homem. Tem que fazer em jejum esse exame? Quais são as recomendações? O jejum tem que ser feito na data da coleta do sangue, mas se recomenda também que o paciente evite ter relações sexuais nos 3 dias que antecedem o 3 dias antes do exame, né? O exame do PSA, que é a coleta do sangue, ou alguma atividade física que possa interferir na pelve, nessa região onde fica a próstata. Por exemplo, andar de cavalo, andar de moto, andar de bicicleta. Ir para a academia físico. E trabalhar membros inferiores, por exemplo? Exatamente. Né? Todos esses esforços que podem fazer com que a próstata tenha alguma liberação dessa substância chamada PSA, podem fazer com que o PSA dê um falso positivo, um falso resultado alto relacionado com essas alterações. Então, evitar relações, evitar esforço físico, evitar andar de cavalo, moto, bicicleta, tudo isso nos 3 dias que antecedem o dia de tirar o sangue, o dia da coleta de sangue. E há um outro exame complementar também, que é o toque retal, que nós vamos falar sobre ele daqui a pouquinho no nosso Boa Tarde Cidadão, ao vivo e com a sua participação. Manda sua pergunta, sugestão ou comentário para o 999229519. Daqui a pouco a gente volta nesta Sexta da Saúde com o Dr. Felipe Melo, médico urologista. Tem alguma dúvida sobre esse assunto ou sobre qualquer outro dentro da área da urologia? Manda pergunta e participa com a gente no Boa Tarde Cidadão. Voltamos daqui a pouquinho.
De volta com Boa Tarde, Cidadão, nesta sexta da saúde, conversando com o Dr. Felipe Melo, falando sobre este mês do Novembro Azul, prevenção ao câncer de próstata e também outros assuntos dentro da urologia. Dr. Felipe, então, continuando o assunto do bloco anterior, falamos agora sobre o toque retal, né? O temor de muitos homens, tem muito preconceito, muita gente preocupada com essa história, tem muitas piadinhas, muita chacota com tudo isso, mas na verdade é fundamental para a prevenção de um câncer, né? Não é brincadeira. Exatamente. O câncer de próstata, dentro da população masculina, é o câncer que mais mata no Brasil. Então, a importância que a gente faz desse chamado à população para que reflita e veja, se dentro da sua casa não existe aquele homem, o pai, o avô, o tio, aquele homem que tem a possibilidade de estar desenvolvendo um câncer de próstata, a importância tem a ver com essa alta prevalência na população. Então, quando se dá o diagnóstico precoce do câncer de próstata, ele pode ser curável em até 90% dos casos. Agora, para que se dê o diagnóstico precoce, é preciso que o paciente se apresente ao urologista ainda antes de apresentar algum sintoma. Então, o paciente que vai fazer... É aquilo que a gente falava anteriormente, tem gente que só procura o médico quando tem um problema, quando tem uma dor. Ao contrário, a prevenção é fundamental, né? Exatamente. Então, é preciso que a gente esclareça as pessoas de que chega uma idade em que o homem deve colocar na agenda dele que uma vez por ano ele vai fazer uma visita ao urologista. E a partir dessa visita vai sair o exame de PSA e bem provavelmente o exame de toque. Como nós estamos falando aqui para a população, é importante que a gente diga que o toque sempre deve ser feito. É importante que seja feito. Em alguns casos excepcionais, quando o PSA está muito baixinho e o paciente já fez no ano anterior, então pode-se abrir mão do exame de toque. Porém, de uma forma geral, ele deve ser feito sempre. Por quê? Porque quando se faz o exame de toque, ele, associado ao PSA, ele pode aumentar em até 40% a probabilidade de detecção precoce de um câncer. E detectando precocemente, a chance de tratamento é muito maior, né? Muito maior. E existem muitas chances de cura. Existe a possibilidade de tratamento cirúrgico ou clínico, e esses tratamentos devem ser instituídos baseado principalmente no grau de avanço daquela doença. Você ficar com medo ou com frescura, né, com besteira, aí pode terminar gerando um problema grave que talvez não tenha mais cura e seja tarde demais, né? Pois é, exatamente. Eu concordo perfeitamente com você, mas também acho que essas brincadeiras que se vê muito aí em todos os locais, não tem muito sentido, porque todo homem provavelmente vai ter que ser submetido à avaliação prostática. Então, o homem que ainda não foi, ele algum dia irá. Então, não tem muito sentido fazer brincadeira com saúde. Vai estar correndo risco, né? Exatamente. A sua própria saúde. Temos pergunta de telespectador, pergunta do Marcos. Ele disse que toma um determinado remédio há um ano e na bula deste remédio diz que pode diminuir o tamanho da próstata. Ele quer saber se precisa refazer os exames e com quanto tempo tem que fazer o exame de toque. Marcos precisa saber... ele não informou qual é a idade. Não informou a idade nem... Mas se ele estiver... O nome do remédio é qual? Combodart. Combodart, exatamente. É um dos medicamentos que é utilizado justamente com essa finalidade. Ele é utilizado para diminuir o tamanho da próstata e fazer com que o paciente consiga urinar com mais eficiência, sem esforço para conseguir então, induzir. Talvez ele tivesse uma prostatite. Não, ele deve ter uma hiperplasia prostática benigna. Hiperplasia também. A próstata um pouco crescida, e aí o médico achou por bem fazer o tratamento clínico para ele, e esse resultado do tratamento, que é a diminuição do tamanho da próstata, é exatamente o resultado que se procura. Agora, se a próstata, respondendo a pergunta dele, se a próstata diminuir de tamanho, ela está exatamente fazendo o que
está exatamente acontecendo o que o efeito do medicamento se espera. Não há necessidade de se fazer um exame para ver se ela diminuiu de tamanho, mas normalmente os efeitos são sentidos pelo próprio paciente à medida em que inicia o tratamento. Aí a pergunta diante da sua resposta, doutor Felipe, é o seguinte: isso não pode acabar mascarando um câncer de próstata, né? Vamos dizer que ele teve essa hiperplasia, estava com problema de próstata crescida, era um problema. Tratou para diminuir o tamanho da próstata, mas de repente estava desenvolvendo um câncer posteriormente de próstata e não foi detectado porque a próstata estava pequena, ou diminuiu porque ele estava fazendo tratamento para o crescimento da próstata, né? É possível esse tipo de problema e, se for, como detectar? Normalmente, quando se usa medicações desse tipo, Combodart e outros medicamentos semelhantes, seu raciocínio faz muito sentido. Porque pode haver uma diminuição no valor do PSA de até 30%, quando se faz o uso dessas substâncias. Então, pode acontecer do paciente ter um mascaramento porque ele sente pouco sintoma e porque o resultado do PSA dele também está dando baixinho. Então, cabe ao médico urologista fazer essa interpretação. Ele tem que calcular, fazer um cálculo uma correção desse valor do PSA, e fazendo essa correção, o urologista vai ter condições de ver se esse paciente se apresenta ou não dentro de uma população de risco para a possibilidade de um câncer de próstata. Muito bem, tem uma última pergunta, é isso, produção? Qual foi a pergunta? Um comentário qual é? Que é importante sempre dizer que todos os remédios que se tomam durante a consulta, né, isso pode acabar influenciando no resultado, né? Não são todos. Não todos? Eu estou respondendo a pergunta do primeiro telespectador, porque ele falou no Combodart. Combodart é uma associação de duas substâncias, e essas duas substâncias contêm uma substância que também diminui aquele tamanho do PSA e o valor do resultado do PSA. Mas não são todas as substâncias. Existem substâncias que podem ou não fazer esse efeito de diminuição do valor do PSA artificialmente. Muito bem. Eu quero agradecer a participação do doutor Felipe Melo no nosso Boa Tarde Cidadão. Seja sempre bem-vindo, e deixar aqui para você de presente uma cesta de produtos Lucena. São produtos nobres, né? Para quem gosta de cuidar da saúde. E fica essa entrega aí já o nosso presente de Natal do Boa Tarde Cidadão. Muito obrigado. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. A loja da Produtos Lucena fica ali depois do viaduto de Ponta Negra. Logo após a integração, primeira direita, já vai encontrar a loja da fábrica dos Produtos Lucena. Passa lá e é uma opção interessante para o presente de Natal aí de seus amigos e funcionários. Ficamos por aqui com Boa Tarde Cidadão. Tenha um excelente final de semana e vem aí Luiz Almir e o Nordeste Urgente ao vivo e também com a sua participação. Um grande abraço e até segunda-feira. Boa Tarde Cidadão. Oferecimento